Bom, o nosso banco também quer controlar a quantidade de contas existentes no sistema. Quero fazer uma coisa mais ou menos assim, olha, pensa aqui nessa classe principal nossa aqui. Eu tenho duas contas criadas, tá? Tem a conta 1 e tem a conta 2. Bom, aqui tá fácil de eu ver quantas contas eu tenho, né? Mas imagina um sistema bancário enorme já funcionando em plena produção. Então, eu quero ter alguma forma aqui de verificar automaticamente quantas contas eu tenho criado naquele sistema, quantos objetos do tipo conta estão criados naquele sistema, naquele dado momento, por exemplo, tá? Então, qual que seria a primeira coisa que a gente pode pensar? Vamos pensar de maneira procedural, né? Eu vou vir aqui no meu programa principal e toda vez eu vou criar aqui uma variávelzinha, total de contas, inicializar com 0, né? E aí, toda vez que eu criar uma conta, eu venho aqui e incremento o meu total de contas. Ó, criei uma conta aqui, incrementei o total de contas. Criei mais uma conta aqui, incrementei o total de contas, né? Ah, funciona, funciona. Ótimo, né? Vou colocar aqui, ó, um result aqui. E vamos colocar aqui o nosso total de contas. Opa. Total de contas. Ó, funciona. Funcionar, funciona que é uma beleza. Mas e se eu esquecer de algum momento que eu crio um objeto e esquecer de dar esse incremento aqui? Foi pro beleléu, né? Já foi embora a nossa implementação. Então, isso aqui realmente não é uma boa ideia, tá? Não é uma boa ideia, porque senão você está pensando de maneira procedural, também está espalhando o código para tudo quanto é lugar. E a nossa ideia aqui é que as coisas fiquem bem simples, né? Então, qual que seria uma outra ideia? Vim aqui na minha classe conta, que é aqui que eu quero contar, né? Então, eu vou criar aqui um private int total de contas, né? Vou inicializar com 0. E toda vez que a gente criar uma conta, por exemplo, aqui no nosso construtor, que é o cara responsável por criar uma conta, né? Então, toda vez que criar uma conta, nós vamos incrementar a nossa variável total de contas. Certo? Olha que fácil. Como ele é privado, né? Eu vou criar um get para ele. Então, public int get total. Eu vou usar ali. Isso, peraí. Total de contas. Get. Tá aqui, né? Olha que beleza. Agora vamos ver se isso aqui funciona. Então, vou vir aqui e vou usar o nosso get total de contas, imprimir o nosso total de contas, né? Vou criar aqui uma conta 1, ou a conta 2 também eu poderia acessar, né? 1, né? Deu 1. Porque a nossa conta 1 foi a primeira que criou. Né? Mas se eu acessar aqui com a conta 2, vai dar o mesmo problema, olha. Uma conta. Ah, é porque eu estou imprimindo tudo errado. Ah, vamos imprimir uma aqui no final da conta 2 e uma aqui no final da conta 1. 1, 1 e 1. Deu errado também. O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo aqui é que a gente continua pensando de maneira procedural. Quem é o nosso objeto aqui no caso? Conta 1 e conta 2, né? Nossos objetos. Toda vez que você cria uma conta, né? Nesse caso aqui, conta 1, criei a conta 1. Ele é o this aqui, ele é o objeto. Então, aquele conta 1, ele tem total de contas, que foi inicializado com 0, número, titular, que foi criado um novo cliente aqui para ele, né? Saldo,
limite, certo? Tem todos esses valores aqui e quando foi chamado, né, o construtor, foi setado esse titular aqui para ele e o total de contas dele, né? Esqueci de colocar o deles aqui. Mas o total de contas dele foi incrementado em uma unidade, ou seja, era 0, passou a ser 1. Para o conta 2, a mesma coisa. O conta 2, quando a gente criou aqui o conta 2, chamou o construtor, né? Mas o conta 2, ele tem um total de contas que foi inicializado com 0, ele não foi inicializado com 1. Ele foi inicializado com 0. Ele é um novo objeto, ele é um novo dis, tá? Ele é uma nova coisa. E a nossa nova coisa, nesse caso aqui, né, nós temos um total de contas que é inicializado com 0. Então, inicializou com 0 de novo. Aí, na hora que ele chamou o construtor, ele incrementou esse total de contas, passou a ser 1. E aí, a gente não está contando nada. A gente está sempre, vai ser sempre 1 essa coisa, né? Então, como resolver este problema? Bom, todos esses atributos que nós estamos criando aqui, eles são próprios do objeto, né? Eles são próprios do objeto. Seria interessante, então, que a gente tivesse uma variável, um atributo que fosse compartilhado por todos os objetos criados a partir dessa forma, né? Dessa classe conta aqui nesse caso. Então, dessa maneira, quando a gente criasse um novo objeto, né, essa informação ela é compartilhada por todos os objetos criados para essa classe, e a gente incrementava essa informação compartilhada nesse caso, né? Para fazer isso aqui em Java, né, e a gente já viu isso lá no C++ também, nós declaramos essa variável, né, ou esse atributo, como static. Então, ao invés dele ser private int total de contas, ele vai ser private static. Ele é do tipo estático, é inteiro e é um total de contas. Perceba que aqui o meu editor, ele até colocou o total de contas, é o nome do atributo, como meio que tombadinho aqui, um itálico, para mostrar para nós, chamar nossa atenção que esses atributos aqui, eles são de cada objeto criado a partir dessa conta, vai ter valores próprios para ele. Mas esse cara aqui, ó, ele é compartilhado por todos os objetos, certo? Bom, e aqui não é o dis total de contas mais, né? Nosso total de contas não é daquele objeto, é um total de contas compartilhado por todos os objetos. É até bom a gente colocar uma coisa assim, olha, o total de contas da classe conta, o total de todas as contas criadas a partir daquele construtor da conta, né, incrementa em mais aqui, né, incrementa em uma unidade, certo? Bom, então agora vamos ver se a gente consegue usar. Então, aqui na nossa classe principal, aqui, né, nosso método aqui, a gente já estava executar aqui, ok? Mas a gente ainda tem um problema, olha. E se quando aqui a gente estava usando aqui nesse get total de contas, que a gente já tinha, né, implementado aqui, get total de contas, a gente estava usando aqui o conta 2, que era um dos objetos criados aqui dentro desse bloco aqui, né? Estava usando ele para acessar esse método get total de contas. Mas e se a gente não tem, eu não tenho objeto nenhum criado ainda e eu quero saber quantas contas eu tenho criada, que deveria voltar um 0. Como é que eu vou acessar esse get total de contas da minha classe conta se eu preciso de um objeto para acessar ele, né? Então, ao invés do nosso método get total de contas ser um método simples assim, ó, dessa forma, é como se ele fosse um método de cada objeto, nós vamos transformar ele em um método compartilhado por todos os objetos dessa classe também. Então, é só a gente botar aqui um static aqui na frente, né? E
tentar acessar aqui, ao invés de a gente usar um objeto, que a gente ainda não tem nesse caso aqui, né? Tá bem no comecinho aqui, ó, da função. Vou usar o próprio nome da classe. Tá? Então, aqui, ele vai me retornar um 0, porque aqui ainda não tem nenhuma conta criada, né? Vou usar esse mesmo systemout aqui, ó, depois de criar a conta 1. Então, aqui ele vai me retornar 1, certo? E vou apagar essa coisa aqui. Aqui, depois de criar a conta 2, vou usar esse mesmo systemout e ele vai ter que me retornar 2 aqui, certo? Então, vamos lá. Então, olha, 0, a gente não tinha nenhuma conta criada, construiu a conta 1, total de contas, 1. Logo aqui embaixo, construímos a conta 2, total de contas, 2, ok? Bom, então, isso aqui é uma forma, né? A gente trabalhar o método aqui, ele acessar, ele ser da classe, né? Ele transformar um método estático, né? Para a gente conseguir acessar, mesmo não tendo criado nenhum objeto daquela classe. Na verdade, métodos e atributos estáticos, eles só podem ser acessados de outros métodos e atributos estáticos da mesma classe. Ou seja, essa forma que a gente fez aqui, né? O nosso total de contas aqui eu vou até colocar, não é this, né? É conta também. Então, veja, total de contas, ele é um atributo estático, certo? E ele só pode ser acessado dentro de um método estático da mesma classe. Se eu tirar isso daqui, aqui é que pode até funcionar. Aqui já vai dar problema, né? Vai dar problema, olha. Ele é estático e está sendo acessado por um método do objeto. Não pode. O método estático acessa atributo estático. Atributo estático só pode ser acessado por método estático, tá? Então, quem que já era estático, que a gente conhecia, né? A nossa função main. É uma função compartilhada por todas as classes, né, desse programa aqui, certo? É por essa razão que ela tem essa palavrinha aqui na frente do void main, certo? Então, métodos e atributos estáticos só podem acessar outros métodos e atributos estáticos da mesma classe, tá? O que faz todo sentido, já que dentro de um método estático, nós não temos acesso à referência this, né? Veja aqui, ó, a gente não usou o this aqui, porque o this é de cada objeto criado a partir daquela forma, né, daquela classe. Pois um método estático, ele é chamado através da classe. Veja, método estático é chamado através da classe e não de um objeto. A gente até conseguiu chamar aqui, né? Mas depois que a gente transformou esse método para estático, a gente já não consegue mais, por exemplo, usar aqui conta 2. Vai dar um erro aqui, porque conta 2 é um objeto e esse método aqui é um método de classe, tá? Ele deu um warningzinho aqui, ó, tá vendo? Esse método é estático, está sendo acessado por um objeto da classe. Então, não foi um erro propriamente, mas ele deu um warning aqui que pode dar alguns problemas mais para frente, certinho?